De volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje o fisioterapeuta Rodrigo Pereira Veloso. Já tem perguntas aqui, viu, doutor Rodrigo? Manda o Rodrigo, para quem não sabe, né? O pai dele é uma pessoa muito querida, muito conhecida aqui em Montes Claros, o publicitário Elton Veloso, né? Foi durante muitos anos HV Propaganda, né, Isso. Rodrigo? Elton, grande atleticano, atleta, jogador de futebol. Né? Cruzeirense. Oi? Cruzeirense. Elton Cruzeirense? É. Olha o que eu fiz, meu Deus do céu. Pensei que ele estava torcendo pro Galo e agora com as vitórias que o Galo tem. Desculpa aí, viu, Elton? Eu pensei que era atleticano. É cruzeirense. Cruzeirense. Forte, firme. Mas falando em cruzeirense, tem uma pergunta de um cruzeirense aqui. Pode falar. Amigo do seu pai, meu irmão, doutor Aloysio Mendes, advogado lá da Jair Amintas, né? Um abraço, mano. Ele pergunta aqui, Rodrigo, quem tem desgaste na lombar pode pedalar com regularidade? Boa noite, Aloysio. Vamos lá para esse item que a gente orienta todos os pacientes, né? Quanto a questões lombares, de artrose lombar. O problema da bicicleta, ela é somente relevante em um aspecto, o microtrauma. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem artrose ou tem uma hérnia discal, que ele vai pedalar onde vai ter muito impacto, por exemplo, numa trilha, né, pedra, buraco, aí sim, com regularidade, você vai sentir mais desconforto ou crises lombares de dor. Mas a questão da bicicleta, por exemplo, uma academia ergométrica, na questão de uma avenida mais lisa, é importante para o fortalecimento, né, dessa musculatura que não pode ficar inativa de forma nenhuma. Tomar muito cuidado apenas em longos períodos de pedalada, evitar ficar muito tempo em flexão. A gente tem que procurar regular o cilindro e o guidão para que você não fique com a perna curta e também não fique muito inclinado para baixo. Então, quando você for passar o pé, quando estiver pedalando, ele tem que estar esticado lá no pedal, quando estiver passando lá embaixo. E a questão da postura tem que estar mais ereta e não muito fletida. Ok? Ok. Rodrigo, tem a pergunta aqui do Douglas. Boa noite, Douglas de Montes Claros. Olha só para você ver. Diz ele que tem hérnia de disco e faz fisioterapia. Diz que melhora bastante, mas ainda sente incômodo, né? Ele quer saber se tem algum medicamento ou só a fisioterapia já resolve. E tem outra pergunta também. Tem algum medicamento causeiro e só é mito? Ou é só mito? E aí ele complementa aqui que o caso dele, a hérnia irradia para as pernas, para a perna esquerda toda. Ok. Mas diz ele que não quer fazer cirurgia, tem medo, né? Boa noite, Douglas. Sua pergunta é outra que a gente tira dúvidas diariamente na clínica. Olha só, a hérnia de disco, o que seria a hérnia de disco? A gente tem entre as vértebras um disco intervertebral. E esse disco intervertebral, ele tem uma estrutura que seria, no centro dele, um núcleo pulposo e ao redor um anel fibroso. A hérnia é quando o núcleo pulposo, que é gelatinoso, ele extravasa esse anel fibroso e toca onde a medula passa, né? A medula passa o saco dural e passa as raízes nervosas irradiando para as pernas. No seu caso, você deve ter uma hérnia de disco no póstero lateral, à esquerda, que está te irradiando, no caso, na perna esquerda. Então, esse sintoma, ele começa na lombar devido a esse pinçamento e o trajeto do nervo, ele desce na perna. É claro que cada parte ali da lombar, dependendo do local que está sendo pinçado, vai irradiar até tal parte da perna. Quanto mais baixo, justamente aí ó, na imagem, quanto mais baixo tiver o pinçamento, mais baixo vai chegar até o pé, por exemplo. E a questão do remédio,
No caso das hérnias de disco, o medicamento ele é indicado na fase aguda, quando você está numa crise muito forte. E a medicação ela é bem-vinda e é o que te segura realmente para ter uma boa qualidade de vida. A fisioterapia, ela é praticamente 100% dos casos de hérnia discal, você necessita fazer a reabilitação fisioterápica. Por quê? Porque a fisioterapia ela vai contribuir no processo de diminuir a dor, a inflamação, ela vai melhorar a questão da sua mobilidade da coluna, que vai ficar mais limitada devido a essa crise de espasmos musculares, né, de contratura muscular. A gente vai conseguir ganhar uma elasticidade de toda a cadeia posterior, que vai ficar mais presa, essa musculatura mais curta, e vamos conseguir também tirar essa pressão desse disco que pinça essa raiz nervosa. A gente consegue tirar essa pressão e consegue estabilizar toda a parte anterior como a parte posterior em termos de força, para que essa crise não volte mais. Lembrando que cada hérnia de disco ela tem uma característica de acordo com cada paciente, pois cada paciente ele tem uma hereditariedade que está ligada à hérnia e também tem um estilo de vida que também tem ligação com a hérnia. Então a gente tem que, além do tratamento medicamentoso e fisioterápico, a gente tem que manter uma correção postural após o tratamento, como manutenção dessa boa evolução da dor, para que você não tenha crises recorrentes, ok? Além de um hábito legal de vida, perca de peso, evitar atividades com muito impacto, evitar posturas inadequadas, evitar carregar peso de forma inadequada. Isso tudo contribui para a recidiva da dor. Ok. Agora vamos falar de tecnologia, né, Aldeir? O que tem de novidade? Eu até brinquei aqui antes, né? Era calor, frio, luz vermelha, aquela luz bem forte. Isso. Então vamos começar aí pelo gelo e pelo calor, né? A gente, na fisioterapia ortopédica, a gente sabe que é muito importante a crioterapia, né? Que o gelo, na maioria dos casos mais agudos, ele nos auxilia a reduzir dor, reduzir inflamação, fazer ali uma vasoconstrição para que reduza o inchaço local, por exemplo, no entorse de tornozelo, né? Que é comum chegar à clínica. O calor, por exemplo, a termoterapia, que é a bolsa de água quente, por exemplo, é uma orientação atual nos casos de contratura muscular, nos casos de torcicolo que você citou no começo do programa, né? O infravermelho, foi citado aqui pelo Afonso, ele é um calor superficial, então a própria termoterapia, a bolsa de água morna, ela substitui um jato às vezes até de uma banheira de hidromassagem, de um chuveiro, em determinados casos de contratura muscular, no caso da torcicolo, no caso de estresse, de cervicalgias, é muito bem-vindo, é bem orientado até hoje. Então são coisas de antigamente que realmente são atuais hoje. E a gente necessita desses itens para contribuir com outras tecnologias que a gente vem tendo na área de saúde, né? Tecnologias, a gente tem vários aparelhos hoje que inibem a dor, que aceleram o processo inflamatório, que acelera o processo cicatricial, né? No ramo da fisioterapia ortopédica, no ramo da fisioterapia dermatofuncional, que já é essa área ligada mais à parte, vamos dizer, estética, né? Existem inúmeros aparelhos para potencializar o tratamento. Por exemplo, aparelhos de laser, de depilação a laser, aparelhos de perca de gordura localizada. Então, assim, o arsenal tecnológico, eu acho que realmente está a nosso favor, né? Em termos, por exemplo, o Afonso perguntou o que você tem de novidade
na clínica, né, na fisioclínica. Uhum. Hoje, por exemplo, a gente tem mais de 2.000 pacientes cadastrados em baropodometria, né, que é um exame que a gente faz computadorizado para medir a pressão plantar, né, do pé, para que a gente possa analisar as diferenças nas descargas de peso do pé e fazer com que a gente normalize essa pisada. Tem muita gente que pisa, por exemplo, a gente estava comentando aqui agora, né, sobre gente que pisa com calcânio para dentro, calcânio para fora, né, seria o calcânio valgo, o calcânio varo. Às vezes o arco aqui do pé, né, por exemplo, às vezes tem gente que pisa... Ele trouxe uma palmilha, né? Pode mostrar aí. Isso. Aqui, por exemplo, é uma palmilha postural que a gente faz uma avaliação... Mostra ela pela lateral aí, que assim... Não, assim, aí, exato. Isso, a gente faz do outro lado, né? Isso, a gente faz uma avaliação computadorizada num aparelho de tecnologia francesa, chama baropodômetro. Essa aqui é maior, essa aqui vai ficar mais... Essa aqui, ainda, né? já é diferente, né? Então essa partezinha branca aqui a gente precisou de elevar esse arco longitudinal medial, né? Estimular também aqui a formação desse arco através de outro elemento, de amortecer aqui mais o calcânio. Esse paciente, por exemplo, ele tinha um pé totalmente, né, plano, né? E a gente colocou, segundo a avaliação, a gente colocou esse elemento que chama hemicúpula, mais alta e no tamanho maior, de acordo com o pé, e colocamos aqui um outro elemento para estimular a formação do arco. E um amortecimento especial no calcânio devido à fasciite plantar que ele tinha. Então chama-se baropodometria. Isso, baropodometria. Essa questão aí, né, se a gente for analisar, seria... Aquela imagem tem ligação, né? Isso, aquela imagem em 3D ali, ó, aquela imagem colorida lá, na tela preta, do lado direito, é a imagem que a gente tem na análise estática, né? Essa aí já é uma análise dinâmica, porque tem como acelerar essa imagem, né? Assim seria uma imagem, na realidade, em movimento, só que aí ela está congelada. E nessa imagem a gente consegue ver como que o paciente está caminhando, né? Sei. Se está caminhando de forma correta, se está caminhando de forma incorreta, se está jogando o peso do corpo para fora do pé ou para dentro do pé, se está pisando mais no antepé ou no retropé, ou está com homogeneidade boa, né? Então a gente analisa essa pressão, né, essa medida da pressão plantar do pé, para que a gente neutralize todas as questões ou dolorosas ou posturais da pisada. É isso que eu quero saber daqui a pouquinho, justamente isso, né? O que a pisada errada pode trazer de consequências e complicações para o nosso organismo. Correto? Bem, vamos a mais um intervalo. Joga aqui na aberta, meu amigo Robert. 9860326 ou 996506500. Mande sua pergunta, participe, tá? Daqui a pouquinho a gente vai retornar com o Dr. Rodrigo falando sobre justamente as consequências nefastas que um pé com a pisada errada pode trazer para a postura, até para a coluna, né? Pode. Ok. Já a gente retorna. Aguarde.